paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? E aí, amados, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus. Amados, estou aqui hoje com mais uma mensagem abençoada para abençoar a sua vida e a minha vida. Precisamos, amado, mais do que nunca, ficarmos o quê? Firmes, né? Na palavra do Senhor, para que a nossa raiz venha crescer forte, para que nem o vento venha nos balançar. E a mensagem de hoje é poderosa. E hoje nós vamos meditar em 4 coisas que Elias aprendeu ao se esconder na caverna. Amados, ao se esconder na caverna, Elias teve grandes lições. E essas lições também é para você e para mim. Que possamos aprender cada dia, mas aprender aonde? Na palavra do Senhor. Sermos o quê? Bereanos, não é mesmo? Então, amados, sem mais delongas, vamos lá para a mensagem. Amados, o que dizer de Elias, né? Um profeta que se esconde na caverna e justamente logo após ter vencido sobre os profetas de Baal. Né? Ele teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Mas por que ele se escondeu na caverna? Aí o que acontece, amados? Muitos de nós nos questionamos como é que um profeta, um cara que fala com Deus, uma pessoa que tem uma certa autoridade, né? E é boca de Deus e faz isso, né? Como o profeta Elias fez. Se esconde numa caverna. O grande problema, amados, é que queremos colocar os profetas e homens da Bíblia como super-homens, né? Muitas pessoas pensam que nós, pastores, né, pessoas que trabalham no ministério, fazem parte do ministério, são super-homens, super-mulheres, que eles são super, né, são tratados de forma errada. Muitos são tratados de forma errada porque as pessoas confundem e começam a adorar a pessoa, né? Começa a adorar o pastor, o irmãozinho que profetiza, o irmãozinho que faz revelação. Nossa, essas pessoas são tratadas com... Nossa, não, mas fulano é tal, fulano é tal. Amados, todos somos servos. Todos. Quando chegarmos no grande dia de estarmos com o Senhor Jesus, não vai existir cargos, vai existir servos, vai existir filhos. E filhos obedientes, porque o que vai subir são filhos obedientes. Amém? Então, o que acontece? Muitos colocam eles como super-homens, como super-mulheres, e não é assim. E acham que esses homens e essas mulheres não podem fracassar. Né? Eles não podem fracassar, eles não podem ficar doentes, eles não podem errar, sendo que a própria palavra fala que não há um justo sequer, que todos nós somos pecadores. A diferença é que a gente mata a carne todo dia, a gente procura a perfeição todo dia, a gente procura, mas não somos perfeitos, pedimos perdão ao Senhor quando erramos. Então o erro também é aí das pessoas acharem que são super-homens, super-mulheres, adoram o homem e esquecem de adorar a Deus. Isso é um grande erro. E a Bíblia não diz isso, que os profetas não podem errar, que os profetas não podem fracassar. Não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, a palavra de Deus aqui, ela não esconde o defeito de ninguém, porque somos todos imperfeitos. Vamos ver o que diz lá em Tiago 5,17 sobre isso? Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Portanto, a própria Bíblia nos diz que Elias possuía as mesmas fraquezas que nós temos. As mesmas. Não existe ninguém com superpoder, não existe ninguém mais do que ninguém. Somos todos iguais perante os olhos do Senhor. Né? Uns agem de uma forma, outros de outros. Não somos iguais em questão de caráter, né? Mas somos sujeitos a fraquezas, todos nós. E Elias não era diferente por ser um profeta. E com isso, ele estava sujeito ao quê? A ter medo, a desanimar, como qualquer um de nós. Quantas vezes nós não sentimos medo, né? Quantas vezes não ficamos desanimados?
até mesmo como cristãos amados, né? Não vamos nos enganar, não vamos dourar pílula. Quantas vezes, às vezes a gente pensa em desistir, né? Porque vem aquele desânimo, parece que nada está acontecendo. É normal. O que a gente não pode é ficar prostrado, né? E nós vamos aprender isso com Elias. Em 1 Reis 19:10 diz assim: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias pensava estar só, e sabendo que buscavam sua vida para o matar, então o que ele faz? Com medo ele entra na caverna, porque ele se sentia só, né? Era o momento dele. Muitos falam que ele estava depressivo, sim, porque a depressão ela faz isso, a pessoa enfraquece. E estamos sujeitos a isso, amados, a enfraquecer. Então ele vai e entra na caverna, porque ele estava se sentindo só. Sabiam que queriam matar ele. Jezabel queria ele de qualquer jeito, queria a cabeça dele. Elias, ele estava desanimado com o ministério e desejava o quê? A morte. Então ele se esconde para quê? Para morrer na caverna, porque ele estava tão triste, sentindo um peso, né? O medo de tudo. Mas ele venceu lá atrás, ele teve vitória sobre os profetas de Baal. Por que ele estaria assim? Há mistérios que a gente não entende. Tem coisas que a gente não entende. E a gente só vai entender quando colocamos Deus na frente, né? Muitas situações a gente precisa falar com Deus. E Elias talvez precisasse daquele tempo. Mas muita gente também pergunta por que Deus permitiu que Elias ficasse daquele jeito. Mas também temos que entender que Deus permite muitas coisas para nos ensinar o que? Algo. Porque às vezes precisamos aprender algo com aquela situação. Porque cada vez que passamos por situações, né, difíceis, que a gente busca Deus, Deus nos dá vitória, a gente não aprende. Então, de repente, era isso que estava acontecendo naquele momento com Elias. E Deus permitiu que aquilo abatesse ele daquela forma, porque Deus precisava ensinar algo a ele. Precisava falar com ele de uma forma diferente. E nós vamos ver. Em 1 Reis 19:4, vai dizer assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Vocês entenderam, então, o que eu falei antes? Elias se abateu. O que pode acontecer com qualquer um de nós. E Deus permitiu. Ele pediu a morte ao Senhor. E entrou naquela caverna. Aí a gente para pensar, que Deus, né? Deus não tirou a vida dele, mas Deus o ensinou. E muitas vezes, nós mesmos entramos numa caverna. Deus permite que a gente entre nessa caverna para tratar conosco. Porque há algo em nós que precisa ser tratado. E apesar de Elias ter sido corajoso, né, ao enfrentar o rei Acabe e ter grandes vitórias sobre os profetas de Baal, Deus o precisava ensinar muito mais. Muitas pessoas pensam e agem dessa forma, que acham porque já, sei lá, já é um pastor, já é uma pessoa que tem conhecimento, um conhecimento teológico, né, acima de todos, de algumas outras pessoas, ele se acha que não é mais ensinável, porque ele já aprendeu tudo. Já aprendeu tudo, então é ele, a arrogância. E Deus não se agrada disso. Eu me formei em teologia, fiz teologia. Vou continuar estudando. Porém, eu tenho e quero ter sempre a humildade de que eu preciso aprender mais e mais. Porque não é só a palavra, tem que ter a revelação de Deus, a unção de Deus sobre a palavra. A palavra está aqui, nos ensina,
mas Deus nos revela. É a unção de Deus, é algo poderoso. Então, a gente tem que deixar nossa arrogância. E Deus permitiu que Elias passasse por isso para ensiná-lo. Ele precisava, como muitos de nós precisamos. E o que o profeta Elias passou nos ensina coisas preciosas. Nós vemos muitos pastores falando, Elias estava em depressão, Elias foi covarde, Elias isso, Elias aquilo. Gente, vamos descer um pouco, vamos entender. Eu preciso entender o meu irmão, eu preciso entender por que ele está passando por aquilo. Por que ele está naquela caverna? Por que ele entrou na caverna? Porque, de repente, uma palavra nossa faz toda a diferença. Toda a diferença. E Elias vai nos ensinar grandes coisas. Primeira coisa é que Elias aprendeu que Deus não está limitado. Deus não é limitado. Há apenas uma maneira de agir. Deus age de várias maneiras. E Elias precisava aprender isso. E que Deus também se manifesta de várias formas. Então Elias precisava justamente aprender isso. 1 Reis 19:11, Deus vai dizer assim para ele: sai para fora e põe-te neste momento perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Quem sabe Elias esperava Deus se manifestar mais uma vez através do fogo ou do terremoto. Mas dessa vez ele se manifestou numa voz mansa e delicada. Nem sempre Deus vai se manifestar de uma forma que você esteja esperando. É isso que nós temos que aprender. Às vezes nós estamos esperando Deus se manifestar de uma forma assim sobrenatural, né? Uma forma assim totalmente que a gente fantasia na nossa cabeça. E Deus se manifesta de uma forma tão natural, tão assim que você fica, nossa, Deus se manifestou, nossa, Deus falou comigo, nossa, Deus me respondeu. De uma forma que você nem espera, de tão, sabe? Ou de repente ele pode te responder de uma forma assim que todos vejam. Há várias maneiras de Deus nos responder. Há várias maneiras de Deus se manifestar. Ele pode se manifestar somente através da palavra. E você saber que é Deus falando com você. Porque ele vai confirmar. Amém? Então, Deus se manifesta de várias maneiras. Não limite Deus. Deus é ilimitado, ele pode tudo, ele faz tudo. Porque ele é Deus. Não limite Deus. E o maior erro nosso é achar que Deus é limitado a uma coisa. E não é. Ele é Deus. Ele pode tudo. Nós é que não podemos nada. Mas ele pode tudo. Ele é o grande Deus, o glorioso Deus. O Rei da glória. Então creia que Deus pode te surpreender, se manifestando a você como nunca. Que você às vezes fica, nossa, mas foi Deus. E é algo maravilhoso. Deus, quando se manifesta, a gente sente o poder, a glória dele sobre a nossa vida. Amém? A segunda coisa que Elias pode nos ensinar, Elias estava fora da direção de Deus e precisava voltar pelo seu caminho. Quantos estão agora, quantos amados, quantos estão agora fora da direção de Deus, fora dos caminhos do Senhor? Estão dormindo espiritualmente, muito com escamas nos olhos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo ali servindo ao Senhor, estão assim, fora do caminho, fora do propósito, não estão ligados. E isso é muito perigoso. Em 1 Reis 19:15 diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco,
vai e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Nós vemos Deus, né, fazendo um comando para ele, uma ordem, né, uma ordenança para Elias. Quando estamos desanimados com Deus, podemos cometer erros de não pedir o quê? A direção dele. E então fazemos aquilo que o quê? Que nós achamos melhor. Nós achamos que é o melhor. Que nós, aí entra o nosso eu. E a nossa vida, a vida do cristão, tem que ser sobre a direção de Deus. É falar, Senhor, toma a direção do meu dia. Senhor, toma a direção da minha vida. É uma vida conectada totalmente a Deus. A Bíblia diz que Deus pede para Elias voltar pelo seu caminho. Caminho de quem? Caminho de Deus. Pelo seu caminho. Não pelo caminho de Elias, não pelo eu de Elias, mas pelo meu caminho, caminho do Senhor, direção do Senhor. Ele precisava voltar à direção do Senhor, porque ele estava desanimado, abatido, mas ele precisava voltar, caminho do Senhor, pelo caminho, pro caminho. Você está fora do caminho? Volta pro caminho. Isso nos mostra também que Elias estava no caminho dele, sobre a direção dele, e não no caminho de Deus, sobre a direção de Deus. Esse é um grande perigo, amados, de quando nos desanimamos, né? Quando nos enfraquecemos, quando deixamos o medo assolar nossa vida, nós saímos da direção do Senhor, dos caminhos do Senhor. Deixamos de obedecer o Senhor e vamos pelo nosso caminho, colocando o nosso eu, achando que nós estamos certos. Quantos hoje em dia estão assim, achando que estão certo, que estão com a razão? Soberba, arrogância. Eu não tô mais na igreja porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulano de tal, nem fulano de tal não me dá a paz do Senhor, fulano de tal não fala comigo, fulano de tal é pecador, fulano de tal tá na igreja, mas na rua faz o que é errado. Aí eu te pergunto, você tá servindo a fulano, ou você tá servindo a Deus? Ou seu foco não é mais Deus, é o que tá à sua volta? Amados, não se esqueçam que o joio cresce junto com o trigo. E o joio tem o quê? Cara de crente, se comporta como crente, mas não é crente. Ele engana só ele mesmo. Deixa que dele, quem vai cuidar é o Senhor, não você. Então não saia do caminho do Senhor. Não vá pelo seu caminho. Não vá. Porque você vai se perder. E talvez não tenha chance de voltar para o caminho correto. Muitas vezes percorremos caminhos sem a direção de Deus, sem perguntar a Deus. Nós vamos, achando que está tudo bem, mas não está. Porque o Senhor nos contempla o tempo todo. Ele sonda os nossos corações, ele nos conhece, Deus nos conhece. Não perguntamos a Deus, muitas vezes fazemos coisas, não perguntamos a Deus se é certo o que fazemos. Senhor, isso que eu vou fazer, esse trabalho que eu estou indo agora, Senhor, é da tua direção? Senhor, me dá Senhor, me esclareça, me ajuda a entender se esse trabalho é para mim. Senhor, eu vou fazer aquela viagem, tu tá nesse propósito junto comigo, Senhor? Me mostra, Pai. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Amém? Eu tenho aprendido isso, amados, a cada dia. Tudo eu coloco nas mãos do Senhor. Tudo. Eu procuro fazer tudo para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus. Porque eu entendo, hoje eu vejo mais do que nunca a necessidade. Não é porque eu sou super santa, porque eu quero ser melhor do que ninguém. Não, não é isso. É porque eu vejo a necessidade do Senhor estar sobre todas as coisas na minha vida, em todas as áreas. Quando eu vou ao médico, eu já coloco tudo nas mãos do Senhor. Senhor, eu vou nesse médico, Senhor, vai à frente. Vamos comigo, Senhor, toma a frente. Se eu vou tomar medicação, Senhor, toma a frente. Que não seja medicação, seja a tua unção sendo derramada. Porque quando fazemos isso,
é porque você entende, a gente, né, eu pelo menos assim, tiro por mim, eu entendo que não é que eu sou melhor do que ninguém, é porque eu amo e sei que o Senhor me ama tanto, que Ele vai cuidar de mim de cada detalhe. Então eu falo, Senhor, olha, é isso, eu tô fazendo isso, Senhor, é aquilo. Intimidade. De filha para pai. Intimidade. Intimidade. Porque quando fazemos coisas, né, sem a direção de Deus, vai vir as consequências. Então, quando eu entendo que tudo que eu faço, eu coloco nas mãos do Senhor, para que Ele me ajude a entender, a esclarecer, porque se tiver algo que não agrada a Ele, Ele não vai permitir. Porque eu falei com Ele. Eu não estou sob o que eu quero, sobre o que o Senhor quer. Se aquilo ali é para mim. Porque se eu faço sobre a minha vontade, eu vou ter consequências. E talvez as consequências sejam duras demais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender o perigo que é de se perder no caminho e fazer as coisas da sua própria vontade, sem perguntar a Deus se Ele está nisso, nesse propósito? Então Deus nos manda voltar. Voltar. Olha aí, se você está nesse caminho errado, nesse caminho, saiu do caminho ali do Senhor, que o Senhor preparou para você, o Senhor te diz hoje, volta. Volta para o meu caminho. Volta para a minha direção. Amém? Na terceira coisa, Elias pensava ser o fim, mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. Porque Deus disse assim para ele, lá em 19:15, e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também é filho de Ninsim. Também Ageu, filho de Ninsi. Ungirás rei de Israel. E também é Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Após a ameaça de Jezabel, Elias pensava que iria morrer. Era isso que estava no pensamento dele. E que ele ia morrer como os outros profetas, à espada. E seria o seu fim. Ele pensava isso. Porém, Deus tinha obras a fazer por intermédio de Elias. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Nós é que somos limitados, lembra disso, né? Deus não é limitado, não limite Deus. Nós é que somos limitados. E os caminhos de Deus são maiores que os nossos. E nenhum de seus planos podem ser impedidos. Amados, tenha certeza que nenhum plano do Senhor pode ser impedido. O nosso, se for por nós mesmos, tem tudo para dar errado. Mas os do Senhor, não. Quando você pensa ser o fim, tipo, acabou, não tem mais jeito, Deus ainda diz. E está dizendo para você agora. Tenho muito a fazer através da sua vida. Deus tem muito a fazer, amados, muito. Ele quer usar você. Amém? Portanto, creia que Ele está no controle e tem a última palavra. A última palavra sempre é do Senhor. E queira que seja sempre do Senhor a última palavra. Outra coisa, Elias pensava estar só. Ele pensava que estava sozinho. Mas Deus havia preservado mais 7.000. E nós vamos ver lá em 1 Reis 19, versículo 18, que diz assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Por 2 vezes neste capítulo, no versículo 10 e no versículo 14, Elias reclamava o quê? De estar só. Ele pensava que todos os profetas estavam mortos, que só tinha ficado ele. E dentro do que escaparam ali, não havia mais crente como ele, né? Que todos tinham se perdido, teriam beijado Baal. Então ele achava isso, que ele estava só, que todos os profetas tinham morrido e os que tinham ficado, que tinham se corrompido, né? Mas Deus sempre preserva o quê? Um remanescente. Glória a Deus. Mesmo em tempo de apostasia. E o que nós estamos também vendo no tempo de hoje? A apostasia está aí, ó. Um monte se apostatando da fé. Mas Deus sempre levanta os remanescentes, os que estão firmes, os que não vão beijar, né? E nem se dobrar para Baal, para os demônios, para Satanás.
Então, enquanto Elias pensava estar só, Deus tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Glória a Deus. Né? E nós vemos isso no tempo de hoje. Muitos não estão se dobrando, enquanto outros estão se curvando. Então, se você sente que você não está vivendo o evangelho verdadeiro, está se dobrando para o erro, está concordando com coisas erradas, olha aí, olha a palavra aí, desperta desse sono espiritual, tira as escamas, pede o Senhor para tirar essas escamas dos olhos, acorda. Deus está falando com alguém, Deus está falando. Nunca pense que você está só, ou que você é melhor do que os outros. Nunca pense assim, porque Deus sempre tem os seus servos para somar conosco. Lembra que eu falei que muitos se acham porque conhece e ele é mais do que aquele irmãozinho que às vezes é analfabeto? Cuidado. Se você pensa assim, cuidado. Porque de repente aquele ali que você acha analfabeto, Deus usa de uma tal forma para falar contigo que vai balançar suas estruturas. Cuidado. Deus quer sempre que somamos como igreja, porque Ele é o cabeça. Nós somos a igreja, os membros, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. É um conectado ao outro, um ajudando o outro, um fortalecendo ao outro. Cuidado quando você fala de um escolhido de Deus também. Isso é muito sério. Muito sério. Pode ter pessoas justamente orando por você neste momento. Você, de repente, está se sentindo só, está abatido. Mas nesse momento em que você se sente assim, pode ter alguém orando por você, clamando pela sua vida. Ou você é alguém que está clamando por alguém. Deus levanta pessoas para te ajudar, para falar com você. De repente você está se sentindo só porque você não consegue enxergar as ajudas que Deus está mandando para você. As mãos que estão se estendendo para você, você não está enxergando. E é Deus trabalhando. Então desperta. Mesmo que Deus não tenha mandado Elias ir para a caverna, ele foi porque ele quis, porque ele se sentiu tão sozinho, tão abatido, tão angustiado, tão desanimado, né? Deus não permitiu. Não foi de Deus ele ter ido para lá. Ele que quis ir. Deus mesmo assim permitiu que ele fosse. Né? Como eu falei lá no começo, para ensiná-lo. Ele precisava ser ensinado. Como muitas vezes nós precisamos. Deus às vezes nos leva para o deserto para nos ensinar. Deus às vezes nos dá prova para nos ensinar. O desânimo, como eu disse também no começo, vem para todos, pode vir para qualquer um. Não somos super-homens, super-mulheres, não somos. Não somos. Nós somos dependentes do Senhor. Quando você orar, seja franco em abrir seu coração para Deus. Seja sincero, um coração sincero. Senhor, tá difícil. Senhor, essa situação tá difícil, eu não consigo. Mas se tu me ajudar, Senhor, eu consigo. Me fortalece, me renova. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. E Ele sempre tem algo para nos ensinar. Esteja atento aos ensinamentos do Senhor. Esteja atento a isso aqui. Amém? Amados, que essa mensagem possa ter te abençoado grandemente, que você seja grandemente edificado, né? Porque é uma mensagem que precisamos, principalmente para os dias de hoje. Principalmente para um dia que muita coisa está acontecendo, muita coisa, muita profecia, muita coisa. Mas sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Então não se abata, não se desespere, confie no Senhor. Porque o Senhor sempre vai te ensinar, o Senhor sempre vai estar contigo, porque o Senhor não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo, porque Ele é o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, amados, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus projetos, os seus filhos. Amém? Que a sua casa seja guardada de todo mal. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Então também, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Vai ajudar muito esse canal. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.